Muito bem. Então, bom dia a todos novamente. É um prazer estarmos aqui na nossa reunião semanal, nossa reunião científica do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. É um espaço onde nós temos a oportunidade de chamar vários professores, vários profissionais aí que são experts nas áreas sobre os assuntos, né, que apresentam. Então, é uma oportunidade muito importante para a gente compartilhar conhecimento, fazer reflexões, mudar condutas. Então, eu hoje agradeço a Maria Célia. A Maria Célia é docente do nosso departamento, atua no setor de reprodução humana na atualidade, sabe muito sobre climatério, sobre as dificuldades que a mulher climatérica passa aí com relação ao seu sistema ósseo, né, Maria Célia? Inclusive, o tema da sua aula hoje é osteopenia, conduta na mulher climatérica. Então, nós estamos aqui com bastante expectativa, Maria Célia, de ouvir você falar sobre isso. Agora a palavra é sua, eu agradeço muito a sua disponibilidade para estar aqui hoje. Bom dia a todos, obrigada, Alessandra, pelo convite. Então, o título da nossa aula é Osteopenia, conduta na mulher climatérica. Declaro que não possuo conflito de interesse para essa apresentação. Vamos, então, iniciar com o diagnóstico. Como que nós vamos fazer o diagnóstico? Na avaliação da densidade mineral óssea, nós vamos usar o DEXA. Os sítios anatômicos mais avaliados são coluna lombar e fêmur proximal, e, quando necessário, o antebraço não dominante. O DEXA vai nos fornecer o resultado InterScore. Então, nós vamos ter osso normal, osteopênico ou com osteoporose. A Organização Mundial da Saúde considera como osteopenia quando o InterScore está entre menos 1,1 a menos 2,4. Esse DEXA nós podemos usar também para segmento da paciente que está em tratamento. Então, nós vamos acompanhar com o InterScore e a densidade mineral óssea. Então, aqui nós temos um laudo de um DEXA. Então, nós temos o resultado InterScore e a densidade mineral óssea. Nós temos que olhar os dois, porque às vezes você tem o InterScore sem alterar, mas a densidade mineral óssea aumentou com o tratamento. E algumas vezes nós podemos estar diante de um T-score e uma densidade mineral óssea que não alteraram, não diminuiu, mas não alterou. Isso nós consideramos que o tratamento é efetivo. Nós vamos usar também o FRAX, que calcula a probabilidade de fratura nos próximos 10 anos. Nós podemos fazer em mulheres de 40 a 90 anos. Então, nós vamos entrar no site da Abraço, procurar o teste do FRAX, preencher os dados, e nesse retângulo nós vamos colocar o nome do aparelho e vamos pegar a densidade óssea do colo do fêmur, não é o T-score, e vamos colocar nesse quadrado, e sempre lembrar que aqui nós trabalhamos com ponto e não vírgula. Vamos mandar calcular, vamos obter esses índices, que nos remete à probabilidade de fratura no osteoporótica maior e do quadril. Esse é o limiar de corte que indica a intervenção. Nos Estados Unidos e Canadá, ele é fixo. Já no Brasil e na Europa, nós usamos o limiar variável, que é quando ultrapassa o limiar de intervenção na curva. Então, nós vamos pegar esses dados e vamos preencher o próximo quadro e mandar calcular. Então, nós vamos ter um gráfico. Se a marcação for em verde, é baixo risco. Se estiver no vermelho, é alto risco. Vai ser implantado agora, em breve, o novo FRAX, que pega aquele exame quando você não tem a densidade mineral óssea, e aí vai ser dividida a faixa intermediária em baixo risco e alto risco. Então, nós vamos ter 3 classificações: baixo risco, alto risco e muito alto risco. Mas isso independe, nós vamos continuar tendo osteopenia de baixo risco
com alto risco de fratura. E como vai ser a conduta? Quando nós temos a osteopenia, nós temos que fazer prevenção de osteoporose e de fraturas ósseas. Então, nós devemos fazer essa prevenção de perda óssea em todas as mulheres do climatério, dando uma especial atenção aqui no período da menopausa. Olha como é que a perda óssea é acelerada. Entre 50 e 60 anos, a perda óssea é 3 a 5% por ano, enquanto que nos outros períodos é 0,5 a 1% por ano. Nos 5 primeiros anos pós a menopausa, a perda óssea é acelerada. Então, nós vamos orientar as mulheres na pós-menopausa a adotar um estilo de vida que reduza o risco de perda óssea e fraturas osteoporóticas. Na verdade, é toda mulher do climatério, não só da pós-menopausa. Então, nós vamos iniciar com tratamento não farmacológico. Manter um peso saudável, por isso tem que ter uma dieta equilibrada. Obter um cálcio normal, adequado, a vitamina D adequada, atividade física regular, diminuir o consumo de álcool, não fumar e adotar medidas no dia a dia para prevenir quedas. Na alimentação, nós vamos orientar paciente uma alimentação rica em cálcio e, se não for possível, suplementar com carbonato de cálcio. Mulheres com menos de 50 anos, há necessidade da ingesta de 1.000 miligramas de cálcio por dia. A partir de 51 anos, 1.200 miligramas por dia. Orientar se expor ao sol 3 vezes por semana, por 15 minutos, no horário de 10 às 16 horas. Se não for possível, se for necessário, suplementar com vitamina D, 1.000 unidades por dia, podendo chegar a 2.000, 7.000 unidades por dia, podendo chegar a 14.000 por semana. E qual é a concentração ideal da vitamina D? Em pacientes com menos de 60 anos, a vitamina D deve estar a partir de 20 nanogramas por ml. Mas se ela for idosa ou tiver osteoporose, isso vai ser 30 a 60 nanogramas por ml. Temos que orientar a paciente a ter um exercício físico que cause impacto no osso. Mas só a caminhada, por exemplo, não é suficiente, porque ela tem pouco ou nenhum efeito na massa muscular, na força, no risco de fratura. Então, nós fazemos a recomendação aqui da Associação Americana de Obstetrícia e Ginecologia. Atividade física aeróbica de impacto moderado a alto e exercícios de sustentação para fortalecimento muscular e exercícios contra a resistência. Podemos fazer também a terapia hormonal, que é um tratamento importante para a prevenção de perda de massa óssea. Mas a terapia hormonal é sempre indicada na osteopenia? Aqui eu passo para vocês as indicações de terapia hormonal da Associação Americana de Menopausa. A prevenção de perda de massa óssea e redução de fraturas na pós-menopausa é uma indicação precisa atualmente. E quais são os critérios para se indicar a terapia hormonal? Então, nós devemos avaliar a idade da paciente e se ela tem contraindicações. Eu posso iniciar a terapia hormonal com menos de 60 anos ou menos de 10 anos de pós-menopausa. Nesse aspecto, os benefícios superam os riscos. Acima disso, os riscos superam os benefícios. Vai ter um maior risco de AVE, trombose e ataque isquêmico transitório. As contraindicações já são bem conhecidas, mas têm modificações, por exemplo, no câncer de endométrio. Existe uma exceção. Paciente com câncer de endométrio de baixo grau, estádio 1, pós-esterectomia, que os sintomas estão incômodos, pode-se fazer terapia hormonal, mas sempre discutir o caso com o oncologista e a paciente. Outras indicações, por exemplo, o câncer de ovário, nos guidelines antigos nem era referido, mas agora, com os novos trabalhos,
o câncer de ovário hormônio dependente, como tumores de células da granulosa, adenocarcinoma de baixo, seroso de baixo grau, existe uma contraindicação à terapia hormonal. E os tumores borderline, se a doença foi completamente ressecada, a terapia pode ser indicada. E qual é o esquema de terapia hormonal que está indicado na osteopenia? Já foram feitos trabalhos avaliando a resposta da densidade mineral óssea diante da terapia hormonal. Não foram observadas diferenças claras com diferentes doses de estrogênio. Então, vocês estão vendo aqui, olha, o estradiol via oral, na dose de 0,25 até 1 miligrama, aumenta a densidade. Mas vocês podem ver que com 0,5 miligramas por dia ou 1 miligrama por dia, há um aumento maior do que com 0,25. E também não foram observadas diferenças se faz terapia oral ou transdérmica. Embora nós saibamos que a terapia transdérmica parece ter menos risco de trombose e AVE. Então, nós vamos usar terapia estrogênica oral, estradiol valerato de estradiol, 1 miligrama por dia, ou meio comprimido de 1 miligrama por dia. Na transdérmica, nós podemos usar a forma de gel, em forma de pump ou sachê, na dose de 0,5, 0,75 ou 1 miligrama. Ou na forma de adesivo, 50 ou 25 microgramas no adesivo. Os progestagenos mais indicados atualmente, a progesterona micronizada e a dihidrogesterona, que tem menos efeito na mama e menos trombose. Podemos fazer esquema sequencial por 12 a 14 dias, um esquema contínuo. Aí, no esquema contínuo, nós vamos usar a metade da dose do esquema sequencial. Uma exceção, a noradiosterona, a minipílula, 0,35 miligramas. Aí nós vamos ter que usar 2 comprimidos nos 2 esquemas. Podemos usar o progestageno transdérmico, que vai estar sempre junto com o estradiol. Não tem progestageno transdérmico isolado. Podemos usar o estradiol transdérmico e associar aí o progestageno oral ou o dildilevonorgestrel de 52 miligramas. Podemos usar também a tibolol. Então, diante desses caso de osteopenia, nós vamos fazer o FRAX e nós vamos ter, então, uma osteopenia de baixo risco e alto risco. A conduta é diferente nos dois grupos? Na osteopenia de baixo risco, eu vou fazer prevenção de perda de massa óssea. Já no alto risco, eu vou fazer um tratamento farmacológico semelhante ao tratamento da osteoporose. Então, nós vamos fazer em todos eles o tratamento não farmacológico, já explicado, e o tratamento farmacológico de primeira escolha é a terapia hormonal. E se houver contraindicação à terapia hormonal? Alguns guidelines orientam usar bisfosfonato e haloxifeno em dose menor. Então, vocês estão vendo aqui a proposta da Associação Americana de Menopausa para a Prevenção de Osteoporose. Eles citam aqui vários tipos de hormônio, de terapia hormonal, citam o tibolona e o haloxifeno, e também os bisfosfonatos em doses menores. A ANAMES recomenda que mulheres estão na pós-menopausa, mais jovens, saudáveis, com sintomas vasomotores, a terapia hormonal é a terapia mais apropriada. Podemos usar haloxifeno em alguns casos, né? E os bisfosfonatos. E quando os bisfosfonatos podem ser escolhidos? Se há contraindicação à terapia estrogênica. Se houve interrupção da terapia hormonal por algum motivo. Ou outro fator de risco para a fratura, como, por exemplo, o histórico familiar, mas que não atende os critérios para tratamento de osteoporose. E qual vai ser a dose? Vai ser a metade da dose aprovada para o tratamento de osteoporose. Então, 5 miligramas por dia ou 35 miligramas por semana. Aqui vocês estão vendo uma lâmina onde apresenta
os guidelines da Associação Americana e o Colégio Americano de Endocrinologia. Para prevenção, o que eles recomendam? Terapia hormonal. E também alendronato, os bisfosfonatos e o raloxifeno, em doses menores. E o guideline europeu? Eles recomendam mudança de estilo de vida, terapia hormonal e CERM. E na osteopenia de alto risco de fratura? Então, o tratamento vai semelhante ao tratamento da osteoporose. Então, vocês podem ver aqui, na Espanha, faz um tratamento quando tem alto risco. E aqui no Brasil, um trabalho da reumatologia também recomenda tratamento farmacológico. E a ANAMES, ela recomenda que o tratamento farmacológico é recomendado na pós-menopausa se tem fraturas vertebral ou quadril, se tem osteoporose e se tem osteopenia com aumento do risco de fraturas pelo pacto. Recomendam também se tem história de fratura no húmero proximal, antebraço distal e pelve e múltiplas fraturas em outros locais. Então, na osteopenia de alto risco, vamos fazer o tratamento não farmacológico. E qual que é o tratamento farmacológico? Aí existem divergências de conduta dependendo do guideline. Então, tem alguns serviços que orientam terapia hormonal, se a paciente tem menos de 60 anos ou menos de 10 anos de pós-menopausa, e se está acima disso, faça bisfosfonato. Já outros guidelines recomendam que aí deve-se partir direto para bisfosfonatos e o denosumab. A Associação Americana, vocês podem ver, eles usam raloxifenos, bisfosfonados, denosumab, teriparatida e não citoterapia hormonal. No guideline anterior, eles recomendaram, agora no último não. Associação Americana e Colégio Americano de Endócrino não recomendam terapia hormonal e recomendam outros medicamentos. Eu posso citar aqui mais claro, além dos bisfosfonados, denosumab, raloxifeno. E a Sociedade Endócrina, guideline da Sociedade Endócrina, vocês podem ver aqui, ó, bisfosfonados, para risco leve, moderado e alto risco. Mas olha que interessante, se for intolerante a esse medicamento, se a paciente tem menos de 60 anos ou menos de 10 anos de menopausa, eles recomendam a terapia hormonal com estrógeno e progestagênio ou tibolone. E a associação e o grupo europeu, eles recomendam bisfosfonados e os inibidores da reabsorção óssea. Eles recomendam, então, nesse guideline, todos os bisfosfonados, a CERM, denosumab e os agentes derivados do hormônio da paratireoide. Mas eles chamam a atenção num capítulo importante desse guideline sobre a terapia hormonal. Eles falam, o estradiol reduz o turnover ósseo acelerado que é induzido pela menopausa e previne a perda óssea. Existem trabalhos randomizados controlados e trabalhos observacionais que mostram que o estradiol diminui em 30% o risco de fratura. E eles mostram esse gráfico, né? Esse quadro, e mostrando que, de fato, a terapia hormonal tem um efeito sobre o risco de fratura vertebral e não vertebral. E eles chegam até a discutir sobre o WHI. O WHI demonstrou que a terapia hormonal reduziu o risco de fratura. Mas que nas análises originais, as primeiras, né, do WHI, a terapia hormonal em longo prazo, os riscos superavam os benefícios. Mas as análises mais recentes mostram que segmento do WHI em pacientes com segmento cumulativo por 18 anos, a terapia hormonal não foi associada ao risco de mortalidade. Aumento da mortalidade tem várias causas. Então, eles deixam esse recado que eu achei muito importante. Isso pode desafiar a recomendação atual
de usar terapia hormonal apenas para sintomas climatéricos em doses pequenas e por um período de tempo limitado. E o que o grupo brasileiro que estuda osteoporose recomenda? Então, nós podemos encontrar isso no Manual Brasileiro de Osteoporose. A terapia hormonal com estrogênio, progestagênio e atibolona é a terapêutica de primeira linha para a prevenção de osteoporose, tratamento de osteoporose em mulheres na janela de oportunidade. Recomendam também o CERM e chamam a atenção que a terapia hormonal e o CERM devem ser considerados para o tratamento de osteoporose em mulheres jovens com risco baixo de fratura em 10 anos. Quando nós vamos avaliar, estudar terapia hormonal e bisfosfonados e compará-los, nós sabemos que, então, que a terapia hormonal pode ser usada para a prevenção de perda óssea e fraturas por fragilidade. Pode ser usada na janela de oportunidade em pacientes com risco de fraturas ou com osteoporose e, é claro, considerando as contraindicações. Quando interrompemos o uso dessa medicação, os riscos desaparecem, mas a proteção contra fraturas pode persistir por vários anos. E os bisfosfonados? O uso prolongado por mais de 5 anos compromete a estrutura óssea, diminui a resistência óssea. Há risco de efeitos adversos que nós já conhecemos bem. E os efeitos residuais podem persistir por vários anos após suspensão da medicação. E nós, os ginecologistas, temos a vantagem de saber prescrever a terapia hormonal com segurança, sabemos cuidar dos efeitos colaterais da terapia hormonal. Já os especialistas não ginecológicos geralmente não recebem essa informação. Talvez seja esse o motivo porque eles optaram sempre por outras terapias como primeira escolha. Em vista disso, o Dr. Marcos Felipe fez esse editorial na revista RBJ em 2022, enfrentando a osteoporose. Estaria a terapia hormonal perdendo a oportunidade de ser usada? Qual o papel do ginecologista? E ele chama atenção para isso, que apesar de sabermos de todas as vantagens da terapia hormonal, tem muito ginecologista que está usando como primeira escolha os bisfosfonados em detrimento da terapia hormonal. Apesar da paciente estar dentro da janela de oportunidade e com ausência de contraindicações. E aí ele deixa esta pergunta que eu passo para vocês. Por que os ginecologistas estão perdendo esta oportunidade de prescrever a terapia hormonal? Se é um tratamento que nós dominamos bem. Deixo essa frase para vocês meditarem sobre isso. Nós sabemos que, nesse trabalho importante feito por Canes e colaboradores, que a maior parte das pacientes se encontra no baixo risco. O número menor, alto risco. Então, é uma contingente muito grande de pacientes que nós poderemos tratar, usar terapia hormonal, se bem indicada, e isso nós estaremos contribuindo para uma saúde óssea melhor, prevenindo osteoporose e fratura. É isso que eu tinha para falar para vocês. E como nós estamos aí neste momento de muita dor, você entrar nesse site, você pode escolher um site aqui dentro, um site para você fazer a sua doação. Muito obrigada. Maria Célia, quem agradece ao departamento. Muito obrigada por tudo que você apresentou.